Olá! Iniciamos este episódio recordando de Moisés no deserto com o povo de Israel. Depois de Deus tê-los resgatado da escravidão no Egito, vemos no capítulo 16 do livro de Êxodo que o Senhor fez chover pão do céu, cuja porção diária o povo recolhera toda manhã, com exceção do sexto dia, no qual recolheriam porção dupla, que incluía também a porção do sábado. Antes de iniciarmos a leitura, tenham presente o paralelismo entre Êxodo 16 e João 6. Primeiro, ambos aconteceram na época da Páscoa e no deserto. Segundo, em ambos, Deus milagrosamente alimenta seu povo. No Êxodo, Deus alimenta seu povo para que pudessem chegar à terra prometida. Em João, Jesus lhes oferece pão que dura eternamente. Terceiro, ambos são como um teste. No Êxodo, Deus testou seu povo para ver se dependeriam dele, para levá-los à terra prometida. Em João, Jesus conta para Filipe que isso é uma prova. Quarto, vemos em ambas as narrativas o povo de Deus reclamando. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente?" Disse Jesus: "Mandem o povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: "Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado." Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. O que Jesus está fazendo aqui? Ele milagrosamente alimenta o povo. Por que isso é importante? Isso mostra Jesus ao resgate com a providência de Deus. O povo de Deus estava esperando pelo profeta, como Moisés, prometido no Antigo Testamento. E o versículo 4 diz que isso ocorre aqui também na época da Páscoa. A época da Páscoa é quando o pensamento dos judeus está voltado a serem libertos, a se acertarem ou estarem bem para com Deus e a serem alimentados por Deus. Será que os discípulos iriam confiar em Jesus para alimentá-los com o alimento que realmente precisam? Ou será que eles vão resmungar e dar-lhes as costas porque ele não lhes deu o que desejavam? Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: "Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo." Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que as pessoas disseram depois de verem os milagres? Eles acham que ele, Jesus, deve ser o profeta, como Moisés, o profeta que Deus prometeu. Mas o que Jesus faz? Jesus se retira. Por quê? Porque o povo estava planejando uma revolução. Eles queriam um líder político que iria resolver suas penúrias imediatas. Mas Jesus não tinha vindo para banir os romanos. Ele veio por algo muito maior. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam.
Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia, para a qual se dirigiam. O que surpreende nessa história? Que a afirmação "não tenham medo" tenha vindo de alguém andando sobre as águas, e que eles rapidamente chegaram do outro lado, apesar dos ventos e ondas. O que Jesus diz a eles: sou eu, ego eimi, no original em grego, que nos lembra a mesma forma com a qual Deus se anuncia no Antigo Testamento. Esse milagre está atestando a divindade de Jesus, está atestando que Ele é o Senhor sobre toda a sua criação. Somente Ele anda sobre a água, somente Ele pode resgatar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus os convida a trabalharem pelo tipo certo de comida. O alimento que buscavam pereceria. Existe outro tipo de alimento, aquele que permanece para sempre e resulta na vida eterna. Em várias ocasiões, o Evangelho de João associa a vida a Cristo. Se as pessoas buscarem o tipo de alimento certo, o Filho do Homem lhes dará vida eterna. A vida não é recompensa pelo trabalho, a vida é tão somente dom de Deus, é um presente em Cristo. Eles podem buscar com mais confiança porque o Pai o selou. No grego, Pai aqui é um enfático aposto no final da frase. E a fixação de um selo era comum na antiguidade, como marca de propriedade. Numa época em que muitos eram analfabetos, o selo atestava a propriedade, o que não acontecia com uma etiqueta escrita. Um selo também autenticava a correspondência. E o verso 27, usando a simbologia do selo, nos diz que o Deus Pai é que aprovava e emanava a pessoa do Deus Filho para nós. Esta correspondência com este selo tão importante vai matar a tua fome, para sempre. Receba e não morra de fome. Deus te abençoe.